Ao som dos Beatles, no programa Café Duplo desta sexta-feira, onde vamos falar de ainda OVNIs, extraterrestres, com Francisco Mourão Corrêa, o convidado desta noite no nosso programa. Vamos saudá-lo desde já, desde o Porto. Estamos via Skype aqui no programa. Francisco, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Francisco? Muito bem. Muito obrigado por este convite, estar aqui presente, e uma boa noite a toda a audiência. Eu é que agradeço. Nós tivemos já durante a parte da tarde a alinhavar um pouco a conversa, não é? Eu fiquei muito curioso porque a semana passada tive aqui dois convidados durante as 2 horas, um em cada hora. Falámos de OVNIs, mas hoje vamos ter uma conversa não só de OVNIs, mas, enfim, não sei se podemos dizer numa outra perspectiva, Francisco. Eu gostaria, no entanto, e como eu costumo fazer aos meus convidados, e se não for pedir-lhe muito, que faça, enfim, uma breve apresentação sua relativamente a este movimento da exopolítica Portugal. Muito bem. Ora, a exopolítica oficialmente surge nos anos 70. Há um indivíduo de nome, um advogado, Alfred Weber, um advogado de direito internacional, que faz um estudo para a administração de Jimmy Carter nos Estados Unidos, e esse estudo tem por base uma futura comunicação interestelar. E é nesse sentido que utiliza pela primeira vez o termo exopolítica, como que políticas vamos nós tomar face a uma possível outra civilização inteligente, e também que implicações é que isso vai trazer para a nossa sociedade, implicações políticas, sociais, religiosas, económicas, etc. Entretanto, foram surgindo vários outros players, outras pessoas que continuaram um pouco à procura deste estudo, de entender como é que de facto, que políticas é que são utilizadas, mas também de que forma é que nós somos, a nossa sociedade pode ser transformada com esta possível presença ou visita extraterrestre. Dentro, não só o Alfred Weber, mas Stephen Bassett, que já cá esteve também em Portugal a fazer o nosso convite, uma palestra no Porto e outra em Lisboa. É um ativista, é um lobbyista registado no Congresso americano, que tenta, de alguma forma, que haja um reconhecimento oficial e que haja uma libertação ou publicação de arquivos que ainda sejam confidenciais sobre o fenómeno OVNI. Paola Harris, que também já cá esteve em Portugal, uma jornalista italo-americana, esteve a conduzir os destinos da exopolítica Itália até há um certo tempo, agora está mais sediada nos Estados Unidos, já escreveu vários livros também sobre a exopolítica, e também ela, no fundo, enfim, tenta de alguma forma promover o debate público sobre o fenómeno OVNI e as implicações extraterrestres. Mas, Francisco, numa breve, enfim, frase, se quiser, como é que designaria para que os nossos, enfim, para que possamos de algum modo tentar chamar a atenção ou reter a atenção dos nossos ouvintes, vamos falar de quê, assim, numa breve frase? Já que eu dei, digamos, aquela nuance dos OVNIs extraterrestres, não é? E no meio disto tudo aparece aqui a política, mas exo, com prefixo, política. Da mesma forma que exoplanetas, não é? Planetas fora do nosso sistema, digamos assim, não é? Exopolítica será uma política virada para fora. Que políticas vamos nós? Será como nos Estados Unidos, que é atirar primeiro e perguntar depois? Por exemplo, de uma forma mais ou menos cómica, o que é que nós vamos fazer relativamente a estas supostas visitas de extraterrestres? Mas o que é que se pretende aqui no meio disto tudo? É digamos, oficializar, institucionalizar, digamos, um movimento para nos relacionarmos com isto, mesmo ao nível político? Mesmo ao nível político é uma das vertentes também. Portanto, a exopolítica neste momento é um movimento internacional. O Instituto de Exopolítica tem sede nos Estados Unidos, como eu já expliquei. Digamos, é um movimento global, não é? É um movimento global. O presidente do Instituto de Exopolítica é o Dr. Michael Salla, tem um doutoramento em resolução de conflitos. Curiosamente,
esteve a mando das Nações Unidas a mediar o conflito Timor-Leste, Indonésia-Portugal, nos anos 90, e foi também por causa disso convidado da Universidade do Porto para fazer umas palestras sobre o assunto. E terá sido nos meandros da diplomacia internacional que teve acesso a alguma informação relativa a OVNIs, extraterrestres, etc., e que o levou a criar este Instituto. O Instituto depois tem uma rede grande de outras iniciativas a nível internacional. Nós estamos mais focados aqui na questão da Europa. Existe a Exopolítica Europa, digamos assim, que congrega estas iniciativas: Portugal, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, etc. A Exopolítica acaba por ter estes três ramos, desde a parte da investigação, embora, enfim, não nos interessa muito a questão das luzinhas no céu, confesso, mais numa perspectiva talvez de trazer para o debate público e esta questão. Tem a questão do ativismo, obviamente, e aí tem a ver de facto com pressão junto dos governos no sentido da disponibilização de documentação, e tem a parte da mudança de paradigma da sociedade, no sentido de a assunção oficial de que somos visitados, de que eles possam estar cá há muito tempo, provocará com certeza uma mudança de paradigma. A forma como nos vemos, deixamos de ser o centro do mundo e passamos a perceber que temos que lidar com outros, eventualmente mais inteligentes, mais poderosos, enfim, ou não, quem sabe. Francisco, e como é que se começou a envolver com isto tudo? Bem, eu desde pequeno que sempre tive um fascínio por astronomia, por possível vida noutros planetas. Lembro em pequeno na escola ser um pouco gozado, inclusive por causa disso, porque tinha sempre ideias um bocado estranhas, mas foi algo que sempre me moveu, mais no sentido até talvez de um hobby, mas o certo é que tive a sorte de ir conhecendo diferentes pessoas, investigadores de nome, seja cá em Portugal, seja fora, e tudo foi de facto um hobby até 2009. Em 2009 houve um congresso grande em Barcelona, promovido pela Exopolítica Espanha. 1.400 pessoas assistiram a este congresso. Vieram várias pessoas palestrantes de fora, Michael Salla também, o Alfred Weber, enfim, Stephen Greer, e foi a partir desse congresso que resolvemos oficializar melhor este meu e de outros amigos desta nossa paixão. E pronto, e foram pequenos passos que foram sendo dados, no sentido de constituir depois uma associação mais tarde, oficializar, obter essa personalidade jurídica, e portanto não somos apenas um site na internet, nem um grupo no Facebook, nós somos de facto uma associação. Temos um contacto muito direto e muito próximo com a Universidade de Fernando Pessoa e com o STEC, o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, liderado pelo professor Joaquim Fernandes, que no fundo nos tem apoiado e contribuído, enfim, com muitas ajudas. Muitas destas iniciativas têm sido feitas ao longo dos anos, têm sido com o apoio deles, e obviamente que tentamos, sendo a exopolítica uma disciplina dentro das ciências sociais, das ciências políticas, obviamente que o nosso objetivo é ter sempre um certo reconhecimento em termos académicos para que as coisas possam ser validadas e para também possamos ter, de alguma forma, podemos interpelar outras instituições com uma certa credibilidade, não é óbvio. Essa parte que eu estive a dar uma vista de olhos, e aliás convido os nossos ouvintes a visitarem a vossa página. Basta ir ao Google e escrever EXO com X, EXO Política Portugal, e portanto terão acesso à vossa página, onde temos também esta parte relativamente a esse STEC que está a falar, não é? Que é portanto o Centro Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência. Portanto, é um departamento de investigação dentro da Universidade de Fernando Pessoa que congrega diferentes disciplinas e, portanto, são essas diferentes disciplinas, desde arqueologia, história, psiquiatria, etc., no fundo, nas neurociências também, para tentar perceber melhor a mente humana
mas onde os OVNIs também têm, os extraterrestres têm uma componente forte. É engraçado porque isso chamou bastante atenção, porque consegue-se ler, por exemplo, entre a consciência humana, a mente, o corpo, importa aprofundar no seu cérebro, mente e espírito, analisar experimentalmente os chamados estados modificados de consciência, estudar as implicações dos modelos holográficos, aliás, e quânticos da consciência, promovendo a compreensão das relações do ser humano com o universo. Estamos a entrar aqui na área um pouco, digamos, se quiser, espiritual. Há aqui dimensões físicas e neurofisiológicas, enfim, também para-religiosas, fora do corpo, experiências de fora do corpo ou próximas da morte. Para isto, é preciso nós estudarmos um pouco todo este universo que se fala, volta e meia, em vários níveis, para também entrarmos na questão da vida extraterrestre, Francisco. Bom, existem de facto vários autores e investigadores que consideram que é através da consciência que se estabelecem alguns dos contactos. Portanto, não só o contacto físico, a observação física presencial, mas também o estabelecimento de contactos com outras inteligências, seja através, eventualmente, de estados alterados de consciência ou de forma, de facto, consciente. Um dos promotores, por exemplo, é Stephen Greer, que esteve cá em Portugal em 2015, se não estou em erro, deu uma palestra muito interessante em Lisboa, e ele que nos anos 90 fundou o chamado Disclosure Project, onde tentou reunir e chegou a reunir mais de 400 testemunhas, desde ex-membros do Exército, Força Aérea, etc., como pessoas que tiveram de alguma forma ligados com determinados projetos associados a agências militares, e ele chegou a fazer em 2001 uma conferência de imprensa onde foi com algumas destas testemunhas, e foi precisamente a ideia era pedir imunidade perante o Congresso americano, porque estas pessoas estão abrangidas por acordos de confidencialidade, e portanto pedir ao Congresso americano imunidade para que pudessem depor sobre aquilo que no fundo tinham vivido, ou presenciado, ou enfim, ou sabido por outros meios. Quem não deve não tem, mas de facto é que, enfim, não foi. Estamos a falar de experiências, digamos, como esta relativamente a contacto, sim. OVNIs, contactos com o chamado observação simples de um OVNI, ou seja, fosse o registro em radar, ou inclusive é mesmo presenciar seres, pronto. E este senhor, que inclusive é médico, e foi especialista em emergência médica dentro de alguns hospitais nos Estados Unidos, e embora sempre tivesse uma posição de um certo ativismo também no sentido da desclassificação de documentação e trazer a público muitos destas testemunhas, tem também um projeto de contacto através da consciência. Portanto, ele promove, não sei se 2 ou 3 vezes por ano, retiros em diferentes partes do mundo, ou inclusive na sua propriedade nos Estados Unidos, em Joshua Tree. Eu já tive um primo meu que lá esteve, e a Dora Martins Pinto, que também foi uma das pessoas interlocutoras que o fez trazer cá a Portugal, também já lá esteve. No fundo, são sessões que, através de protocolos de meditação, promovem o estabelecimento de contacto com outros seres. Portanto, isto obviamente pode parecer um pouco estranho para quem não está habituado, mas há diversos autores que de facto afirmam que assim é possível, e ele, enfim, também mostrou, inclusive na palestra que cá fez, mostrou vários exemplos disso. Ou seja, tem que haver uma preparação psicológica mental. Francisco, eu vou ter que fazer aqui aquela primeira pausa como havíamos combinado para um bloco comercial. Não se esqueça do que vai dizer, que já voltamos à conversa. Francisco, mais uma vez, boa noite, estamos de novo em linha. Estávamos a falar então dessa, enfim, uma espécie de preparação psicológica, de algum modo, para que possamos, enfim, tentar ou estabelecer um eventual contacto com extraterrestres. Não sei se
que se quer ainda complementar esse raciocínio que estávamos a ter. Sim, neste caso estamos a falar sempre de uma tentativa de contacto consciente e de forma deliberada, digamos assim, né? Porque podemos considerar outros tipos de contacto não conscientes, eventualmente, e de forma não autorizada, as chamadas abduções, né? Os chamados raptos por seres extraterrestres. Abduções, que é uma tradução da palavra inglesa, abduction. Abduction, exatamente. Okay. E, portanto, existem, e nós já fizemos essa abordagem também no programa que realizamos para o canal História. Este é um tema um pouco mais complexo e eventualmente também polémico. A primeira vez que se ouviu falar neste tipo de situações foi nos anos 60, mais concretamente em 61, para o primeiro caso histórico, ou seja, em 57, com um brasileiro, mas que só se veio a afirmar mais tarde. Mas o primeiro caso assim, mais bem conhecido e mais bem estudado foi o caso de um casal de nome Betty, ela Betty e ele Barney Hill. Um casal, ele negro, ela branca, que tinham ido, enfim, visitar uns familiares, e no regresso a casa, durante a noite, ao atravessar uma montanha, a essa altura percebem-se de uma luz que parece uma estrela, que está, no fundo parece que está a seguir o carro. A essa altura vem aqui a estrela a querer baixar, ele, para tentar fugir, mete por um caminho, tipo um atalho, e acabam por ir dar um espaço onde uma nave está pousada no chão. E eles acabam por sair do carro, veem uns seres pequeninos, pronto. Acontece que eles não se lembram nada disto, só se lembram de ter saído de casa dos familiares, de fazer parte da viagem durante a noite, e acordam no dia seguinte, já a meio do dia, quase a chegar a casa, e não se lembram de nada do que lhes aconteceu. Muito bem, é um bocado estranho, mas pronto, seguem a sua vida normal até que começam a desenvolver sintomas de stress pós-traumático, que começa a ser de tal maneira grave que tem implicações no seu dia-a-dia. E, portanto, procuram ajuda, são seguidos por um psiquiatra, Benjamin Simon, e este senhor, a certa altura, começa-lhes a fazer a chamada hipnose regressiva, e em situações, obviamente, separadas no tempo, portanto, cada um faz a sua sessão, e ambos relatam a mesma coisa. Portanto, esta vivência de terem sido interceptados e raptados por seres pequeninos, chamados greys, com olhos grandes, escuros. Eles relatam isto e vivem isto de forma muito vívida, e quase que parece que vão ter um ataque de ansiedade, ataque de coração, de forma que não estão a viver a situação. E pronto, são feitas várias sessões, obviamente. Numa das sessões a Betty chega a dizer que, portanto, eles veem-se num ambiente branco, deitados numa espécie de uma maca, com estes seres a aproximarem-se, a fazerem procedimentos médicos de análise, enfim, tipo, se estivessem a investigá-los, a analisá-los. E ela chega-lhes a perguntar de onde é que vocês vêm, e eles mostram-lhe um mapa e pergunta: sabes onde é que estás? E ela olha para o mapa e diz: não. E eles dizem: nós somos daqui. Bom, o certo é que mais tarde o Benjamin Simon pede ajuda a Marjorie Fitch, que era uma artista plástica, que com a ajuda de uns astrónomos faz 27 modelos diferentes da nossa vizinhança galáctica. Portanto, dentro da nossa galáxia. 27 modelos diferentes das estrelas mais próximas. E o certo é que um dos modelos encaixa na perfeição no registro. Portanto, a Betty, a essa altura, faz um desenho, um esboço daquilo que viu, e esse desenho encaixa na perfeição num desses modelos que a Marjorie Fitch fez. E, portanto, a corroborar que ela, que não tinha conhecimentos astronómicos, de alguma forma obteve aquela informação.
Enfim, pronto, isto foi muito bem estudado. Há muita gente, enfim, que pode duvidar deste caso, mas ele de facto está muito bem estudado. Pois o problema é esse, e falámos disso na conversa que tivemos na parte da tarde, falámos esta questão é uma questão que se move em areias, digamos, passa por pleonasmo movediças, em que há muita gente a tentar, digamos, a tentar algum sensacionalismo com... Bom, corre-se sempre o risco do diz que disse, claro. Como é óbvio, não é? Claro. Agora, como é óbvio também, há algumas testemunhas que é um bocadinho mais do que diz que disse. Se eu não tiver uma prova material de um determinado crime, mas se for buscar determinadas pessoas como testemunhas em tribunal, que sejam idóneas, que sejam reconhecidas dentro da sociedade, isso também me faz valer a minha posição. Claro. E, portanto, é nesse sentido que muitos dos investigadores vão buscar pessoas que tenham tido algum relevo, que tenham conhecimento de causa, que saibam avaliar devidamente a situação e que possam ser umas boas testemunhas. E temos vários casos desses, não é? dentro das instituições militares. Francisco, uma das vossas, têm sido convidados várias vezes para documentários, o canal História, entre outros, inclusivamente um realizador, o L.A. Marzulli, que esteve recentemente em Portugal, inclusive, e falou-se aqui nisso a semana passada, que está a fazer também um filme, um documentário sobre as chamadas aparições de Fátima, a qual ele, creio que também faz essa ligação, que terá sido um evento extraterrestre. Quer falar-nos um pouco disso, dessas vossas colaborações com esta chamada sétima arte, enfim? Não têm sido filmes, têm sido documentários. Sim. Nós inicialmente recebemos de facto um convite por parte da National Geographic. Sim, porque também permita-me, estou-me a recordar de uma frase que deixou cair na conversa que tivemos há bocado, que o Francisco é mais conhecido fora de Portugal do que dentro de Portugal, não é? Sim, isso não haja dúvidas nenhumas. De facto, eu e a instituição Exopolítica Portugal, eu sou apenas a cara, não é? Nós somos 9 membros, e eu sou apenas a cara, mas de facto somos mais conhecidos lá fora do que cá dentro. Temos tido uma projeção, fruto provavelmente também desta rede internacional que existe e é muito ativa. Nós temos reuniões quinzenais, se não, pelo menos às vezes uma vez por mês, entre várias iniciativas de exopolíticas, da África do Sul, a França, a Dinamarca, a Alemanha, a Inglaterra, a Espanha, Itália, Polónia, enfim. Somos vários. Que somos mais ativos, pelo menos aqui na Europa, e isso promoveu realmente alguma projeção. Em 2012 fomos contactados inicialmente pela National Geographic. Eu penso que houve outras entidades também cá em Portugal que foram contactadas, nomeadamente a SPO, se não estou em erro, que era a Sociedade Portuguesa de Ovnologia, que penso que já não existe. Bom, nós tínhamos de facto os contactos todos, tínhamos os documentos todos, e eles inicialmente vinham com a ideia de fazer abordar apenas um caso, que é um caso de 2004, e que até, confesso, é um caso fraco. Quando começaram a ouvir falar de todos os outros casos, e o tema do documentário chamava-se UFO Europe, portanto, OVNIs na Europa, e se as pessoas forem procurar no YouTube OVNIs na Europa, National Geographic, vão lá ter alguns episódios disponíveis. E Portugal acabou por ser o mais bem representado em número de casos e em número de entrevistados também. Portanto, basicamente eu estive a coordenar, a escolher os locais de filmagem, as pessoas que iriam falar, fui eu que tratei de todas as autorizações de filmagem, eu também apareço a participar em 2 ou 3 episódios. Foi um trabalho alucinante. Eu, num espaço de uma semana, emagreci 6 quilos. Portanto, eu que já sou magrinho, parecia que tinha saído de um campo de concentração. Do National Geographic ainda surgiu depois um outro pedido para colaborar num outro programa que chamava-se Invasion Earth, mas esse foi francamente mais fraco, e penso que nem sequer passou cá. O OVNIs na Europa passou mesmo. No mesmo momento, este é engraçado porque as equipas de produção são todas muito diferentes. Enquanto que este programa para a National Geographic, fomos inicialmente contactados em outubro,
Em janeiro começamos a trabalhar afincadamente nele e tínhamos duas reuniões por semana via Skype com a produção, a manter tudo ao detalhe, de janeiro a junho. O canal História contactou-me mais ou menos na mesma altura, e isto em finais de junho, e basicamente disse-me, nós daqui a uma semana e meia estamos aí. E eu meti as mãos à cabeça e disse, vocês são malucos, eu tive 5 meses de preparação para um outro programa e vocês querem numa semana e meia preparar tudo? Disse, não é possível, quer dizer, só os pedidos de autorização de filmagem às vezes demoram meses. E eu disse, não há nada a fazer, temos tudo marcado, nós vamos. E, bom, felizmente correu tudo muito bem, eu tive que dar, enfim... dar o litro e no fundo também arriscarem muito a minha pessoa, porque eu assumi esses riscos todos e a responsabilidade que tudo ia correr bem. Nós ficamos a filmar dentro de uma das bases aéreas da Força Aérea. Que casos portugueses de relevo é que normalmente são transmitidos, enfim, Francisco, são aflorados nestes programas? Ora bem, se calhar para os aficionados dos OVNIs em Portugal, estamos sempre a falar do mesmo. Não faz mal, mas eu não sei. Mas o certo é que lá fora não são conhecidos. E se calhar cá dentro também, não é? Bom, quem gosta de OVNIs normalmente sabe, especialmente a grande maioria das pessoas, ou pelo menos dos interessados, já viu, terá visto em 2008, na RTP2 passou os chamados Encontros Imediatos, com a coordenação do professor Joaquim Fernandes. Foi uma produção do Henrique Oliveira, em que precisamente abordaram estes casos portugueses. Eu normalmente quando sou convidado para fazer palestras lá fora, em congressos que existem, enfim, todos os anos há congressos, eu este ano já fui a um na Alemanha e vou agora outra vez outro em Inglaterra em setembro. E normalmente pedem-me para falar um pouco sobre estes casos. São os casos eventualmente mais emblemáticos, em que não são apenas luzinhas no céu, mas são aqueles que estão bem documentados e que envolvem normalmente militares da Força Aérea. Podemos eventualmente começar até por Francisco, queira desculpar a minha ignorância, mas falou em documentados, já agora, só para o comum dos mortais tentar ter uma ideia, esses documentos estão onde, quem é que os tem, quem é que investigou? Ouça, surgiu-me assim de repente, eu não faço a mínima ideia e suponho que muita gente também não fará, não é? Pronto. Nos anos 70 havia na altura uma entidade que era o CEAFI, Centro de Estudos Anómalos e Fenómenos Insólitos, precisamente conduzido pelo professor Joaquim Fernandes, e esse grupo de investigadores civis, mas sempre com tentativa de uma componente académica, começou a investigar estes casos e, portanto, nesse sentido, solicitou mais tarde um envolvimento da Força Aérea no sentido de disponibilizar alguma dessa documentação e saber também que outros casos poderiam existir. E, portanto, neste momento a documentação é posse da Universidade de Fernando Pessoa, onde o STEC, que, enfim, já passou por várias outras siglas, da CEAF passou a CNIFO, do CNIFO a SPEC e finalmente a STEC. E é lá que se encontram realmente cópias desta documentação, a documentação original, obviamente, que faz parte da Força Aérea. Mas o certo é que nós também somos, em 78 houve o primeiro Congresso Ibérico de OVNIologia, realizado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Eu era criança na altura, mas foi um marco, não haja dúvidas. E Portugal, de facto, nesse aspecto é quase caso único, no sentido em que as autoridades permitiram que um grupo de investigadores civis colaborasse na investigação e tentasse perceber melhor o que se passava. Isso não acontece em mais. Não sei, no Brasil, há pouco tempo eles conseguiram fazer algo semelhante, mas nós, aqui em Portugal, já em 1980, havia quase um protocolo, não era oficial, mas enfim, havia um acordo
de colaboração em termos de investigação. Eu posso dizer muito, muito sucintamente que o Sr. General José Lemos Ferreira, que em 57 ainda era capitão da Força Aérea, e que numa noite, se não estou em erro, não sei se terá sido em novembro, eu agora posso estar errado na data, mas também não importa, iam para um voo de treino noturno, 4 caças F-89, iam fazer uma viagem entre a OTA e Granada. Portanto, ambos os países, Portugal e Espanha, estavam ao corrente deste exercício. Os aviões descolaram, muito bem, 25 mil pés, noite límpida, até que a certa altura a viagem corre muito bem. Ao virarem em Granada, surge-lhes um foco de luz à frente dos aviões. E, enfim, eles tentam perceber o que é que aquilo é. Será que é um foco, de facto, algo que está em terra a projetar-se para os aviões? Será um balão atmosférico? Será, enfim, qualquer fenómeno atmosférico? Mas, de facto, vão descartando todas as hipóteses. O objeto mantém-se sempre, atenção que os aviões não estão parados, como é óbvio, portanto os aviões vão andar, e este objeto vai sofrendo diversas evoluções, no sentido de mudança de cor, mudança de tamanho, às vezes maior, outras vezes mais pequeno. E eles obviamente estão, enfim, enquanto pilotos, estão ali um certo alvoroço, nunca tinham visto algo semelhante, até que já em território português, perto de Porto Alegre, se não estou em erro, o objeto muda mais uma vez, de configuração, deixa de ser um círculo, uma bola, e passa a ser aquilo que ele descreve como sendo, como se fosse quase um dedo dobrado com arestas, de onde de repente, e um vermelho vivo, incandescente, de onde de repente saem outras bolinhas, 2 ou 3 bolinhas, que ficam a circundar o objeto, e de repente todo esse conjunto de objetos lança-se contra os aviões. Os aviões tiveram que fazer uma manobra de emergência para não chocarem uns com os outros e contra os próprios objetos. Obviamente estão em total alvoroço, estão quase em estado de choque, é abortada a missão, eles conseguem aterrar em segurança e fazem um relatório de 5 páginas, onde descrevem tudo aquilo que se passou. A própria Força Aérea, e esse relatório, portanto, vai assinado pelos quatro pilotos, mais outros 3 ou 4 pilotos que estavam a voar em áreas próximas e que testemunharam toda a conversa via rádio, portanto, dos pilotos entre si e a torre. Depois, a própria Força Aérea também emite um parecer ou uma comunicação, isto na altura foi confidencial, a atestar, enfim, que são pilotos com centenas de horas de voo e, portanto, sabem aquilo que estavam a visualizar, não duvida daquilo que aconteceu, mas, enfim, não há explicação para o sucedido. Curiosamente, a estação, uma estação meteorológica de Coimbra, registra uma pequena oscilação do campo magnético da Terra, precisamente no momento, durante aquele momento em que é feita a observação. E, portanto, quer dizer, nós não podemos concluir em nada em específico qual era a origem daquele objeto, daquele fenómeno, mas é sim aquele primeiro que está bem documentado por pessoas de facto capazes, e que nos deixa muitas interrogações. E, portanto, este senhor, que na altura era capitão, José Lemos Ferreira, mais tarde, enfim, seguiu a sua carreira militar, chegou a general, passou a chefe de Estado-Maior da Força Aérea e, mais tarde, a chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto, acima dele só o Presidente. Não é? E foi um senhor que, apesar de resguardado, não se querer expor muito, sempre manifestou um certo interesse por este fenómeno e acompanhou de perto estes outros casos que envolveram a Força Aérea, e foi ele que permitiu este acordo, no fundo, com o Grupo de Investigadores Civis, e mais tarde, em 83, inclusive, permitiu um encontro aqui no Porto, no que agora é, se não estou em erro, a Casa das Artes. Houve um encontro
de cerca de 40 cientistas das mais diversas áreas para tentar debater este assunto. E nesse aspecto também lá está, pioneiro no mundo. Haveria com certeza outros casos que eu podia relatar, mas este é apenas um. Esse será o mais, enfim, o mais... Não é o mais, não é o mais. Este é digamos que o primeiro mais bem documentado, mas há outros muitíssimo interessantes na mesma. Eu posso, enfim, avançar mais um bocadinho, se quiser. Eu gostaria, já agora, uma vez que provavelmente eu não vi esses comentários, provavelmente muitos ouvintes também não, já agora de uma forma um pouco mais sucinta, que outros casos é que tivemos aqui, 2 ou 3, se puder recordar, enfim. Olha, recordo que tem implicações até o dia de hoje, um caso ocorrido em 59, pouco depois, em que o professor Joaquim Guedes do Amaral, que era diretor da Escola Comercial e Industrial de Évora, um homem da ciência, fazia observações astronómicas à noite com a população, portanto, de alguma forma, promovia a observação astronómica, e ele um dia, no dia 2 de novembro também de 59, ele, enfim, está a dar aulas e há uns alunos, nós tivemos, portanto, este caso também foi muito bem documentado, tanto pelo National Geographic como pelo canal História. Ele foi a essa altura, perto do meio-dia, foi chamado por alunos porque havia uma luz estranha no céu. Ele vem cá fora ao pátio da escola, nós estivemos nesta escola precisamente a fazer uma série de filmagens, até inclusive com um dos professores que ainda era vivo. E este senhor, portanto, observa o fenómeno, vai buscar uma luneta, monta no pátio da escola, ele observa, os alunos observam, os funcionários da escola e outros professores também viram este objeto, e passado uns minutos surge um segundo objeto, segundo o relatório deste professor Joaquim Guedes do Amaral, é um relatório com cerca de 22 páginas que nós temos, e ele refere que era um objeto maior, uma espécie de medusa, fazia lembrar uma medusa, e quando a certa altura os dois objetos vão embora, começam a cair uma espécie de uns filamentos do céu, que as pessoas mais tarde chamam os cabelos de anjo. Ora bem, isto é ocorrido entre o meio-dia e meia, em Évora. De manhãzinha cedo, em Sintra, no mesmo dia, o senhor capitão na altura, Tomás Conceição e Silva, que mais tarde também veio a ser general e chefe de Estado-Maior da Força Aérea, este senhor estava-se a preparar para um voo de treino, também com os colegas, e também começa a ver, a certa altura, uma queda de filamentos. Ele chamou-lhe, na altura, pareciam teias de aranha, mas achou que, enfim, teias de aranha, não há teias de aranha, não há aranhas no céu, portanto, enfim, aquilo caía na palma da mão, desfazia-se rapidamente, enfim, foi uma coisa de poucos segundos, não ligou muito. Mas, de facto, depois, ao meio-dia e meia, em Évora, quase que choveu intensamente estes filamentos durante 4 horas, e portanto o pátio da escola, as redondezas de Évora ficaram todas cheias, os telhados cheios destes filamentos. Ora, o professor Joaquim, imediatamente, obviamente que na escola pediram aos alunos para não tocar e para não meterem as mãos à boca, não sabiam o que aquilo era, e o professor Joaquim Guedes do Amaral consegue recolher umas amostras que vai observar ao microscópio, e no microscópio encontra um pequeno ser. Um ser que nós também temos fotografias dessas, e que mostramos nos documentários, fotografias das imagens do microscópio. É um ser que amarelo ovo no centro, e depois tem uns tentáculos vermelho vivo. E de acordo com o relatório do professor Joaquim Guedes do Amaral, quando ele premia a lamela para fazer a observação, o ser erguia os tentáculos como que a tentar evitar que fosse esmagado. Ele ficou muito surpreso com aquilo, e curiosamente ele era um amigo chegado do Sr. Almirante Eugênio Conceição e Silva, pai do então capitão Tomás Conceição e Silva, que mais tarde foi general. Este almirante Eugênio Conceição e Silva, considerado também o pai da astronomia amadora em Portugal, ele era professor catedrático da Escola Naval de Alfeite
e tinha inclusive em sua casa montado um observatório. Era um senhor também, um homem de ciência. Bom, o professor Joaquim Guedes Amaral pega na amostra, vai à casa do Sr. Almirante, e lá em casa do Sr. Almirante ele pede-lhe um parecer também, enfim, fazem uma série de testes rudimentares, e atenção que em 1959 não existiam ainda testes de ADN. Francisco, nós vamos ter que fazer aqui mais uma pausa para as notícias, isto é sempre assim, não é? Mas não se esqueça do que vai dizer. Vamos acabar de ouvir esse relato. Estamos na segunda hora do programa Café Duplo, em conversa com Francisco Mourão Correia, coordenador do movimento Exopolítica Portugal, que se debruça sobre estas questões também da vida extraterrestre e inclusivamente para nos prepararmos para lidarmos com esta gente. Mas estava eu a dizer-lhe na semana passada, falamos também de um pouco destas coisas. Há haver vida terrestre, há haver vida extraterrestre, aliás, terrestre há certeza, e a outra também deverá haver, não é? Mas ela será a partida mais evoluída que a nossa, não é? Porque se nós não conseguimos ainda ir a lado nenhum, digamos, se houver mais atrasados, eles ainda pior para virem cá, certo? Exatamente, portanto, quem chega cá será naturalmente mais inteligente, ou pelo menos tem formas de cá chegar que nós não conhecemos, não é? Muito bem. E provavelmente, digamos, não devem, digamos, sendo mais adiantados, não devem vir guerrear-nos. Ou será que vem? Bom, é uma boa questão. É uma questão muito. Será uma questão meramente académica ou quê? É uma questão pertinente. Bom, se nós formos ver pelos filmes de Hollywood, nós sempre em guerra, como é óbvio, não é? Porque eles normalmente estamos sempre a ser conquistados por alguém. Eu acho que isso, e inclusive eu cheguei precisamente a fazer essa analogia, se não estou em erro, em 2012 ou 2013, num congresso que fui na República Checa, comecei precisamente a fazer essa analogia com que foram a chegada ao mundo novo, não é? Em que os europeus basicamente chegaram à América Latina e a América em geral, e foi a torta e direito, dizimaram as populações que lá existiam, dominaram-nas porque queriam os recursos. E eu tenho a ideia que, por vezes, a humanidade revê-se nos seus erros ao longo da história e tem medo que outros façam o mesmo que nós já fizemos a outros. Não é? É uma tendência natural do ser humano, nós tendemos a julgar o outro ou a analisar o outro conforme a nossa forma de ser, não é? Exatamente. Agora, também é um facto que se formos a dar credibilidade às centenas e centenas, se não milhares de observações que já foram feitas, e alguns até por militares, se eles de facto tiverem essa origem extraterrestre, se nos quisessem mal, enfim, já cá não estávamos há muito tempo. E portanto, por essa ordem de ideias, devemos assumir que, pelas evidências, que em princípio quem nos visita-nos para nos estudar eventualmente, e não tanto para nos conquistar. E já estamos preparados para isso? Não. Eu acho... É engraçado que a semana passada eu perguntei isto também eu esqueço-me sempre o nome dele, mas foi o convidado da segunda parte do programa, e que deu-me uma resposta muito interessante, que nós em Portugal também não estávamos preparados para todo este aperto, digamos, financeiro que tivemos, e no entanto tivemos, não é? Sim, o ser humano tem essa qualidade de se adaptar, não é? Embora eu acho que numa situação dessas não se pode comparar propriamente a meter as mãos ao bolso e não gastar o que não devemos a um primeiro encontro com outra inteligência. Acho que não há comparação possível. Agora, da mesma forma que nós vemos aquelas imagens dos índios na Amazónia, que nunca tiveram contato com uma civilização ocidental, e que a primeira coisa que fazem quando veem um helicóptero é tirar setas, não é? Nós aqui... há alguns relatos que, entretanto, foram disponibilizados, foram desclassificados, nomeadamente o de Milton Torres, que era um oficial americano da Força Aérea Americana, ao serviço da Força Aérea Inglesa,
e que, se não estou em erro, nos anos 60, a certa altura, é-lhe dada ordem para levantar voo, ir a uma determinada coordenada e abater o alvo que lá estava. Ele foi, enfim, sem saber para o que ia. Diz que a certa altura, no radar do avião, surge-lhe uma massa imensa, ele diz que maior que um porta-aviões, e ele não chega a ver nada, portanto apenas tem registro no radar, e há um lock dos mísseis, e portanto ele, quando carrega para disparar, o objeto simplesmente desaparece. Ele teve que fazer um relatório, enfim, foi pedido total de confidencialidade, e ele guardou aquele episódio para sempre, inclusive da mulher, da família, e só agora em 2008, quando o caso dele foi desclassificado, foi um dos primeiros a ser desclassificado, em 2008, pelo Ministério da Defesa inglês, é que ele veio realmente dar a cara e enfim, foi inclusive convidado de vários programas a relatar aquilo que viveu. E, portanto, mais uma vez a situação de, tal como os índios atiram as lanças e as setas, nós também muitas vezes temos essa atitude provocadora de primeiro atira e depois pergunta. Mas há um outro caso muito semelhante passado no Irão, sob os céus de Teherão, em que precisamente os caças são enviados para abater um alvo desconhecido, e hoje em dia o general Pervez Musharraf, se não estou em erro, que quando vai tentar, ele aproxima-se, vê o objeto, se a altura de dentro do objeto também, tal como o senhor na altura capitão-general José Lemos Ferreira, saíram também uma espécie de umas sondas, digamos, não sei o que é que são, mas qualquer coisa dentro do objeto maior, e de repente quando ele vai tentar disparar, o avião desligou-se. Ele teve que se ejetar. Agora, pois, mais uma vez, é exopolítica. O que é que nós vamos fazer? Não? E o que é que estamos a fazer para e o que é que estamos a fazer? Para preparar, digamos, para o tal novo paradigma, não é? Nós temos cá um caso muito semelhante e também revelador da nossa primitividade, não é? Aqui o caso que toda a gente que gosta de OVNIs conhece, o caso de Alfena, de 1990, aqui a 12 km do Porto, em que a certa altura às 8 da manhã um grupo de crianças vai para a escola, vê um objeto estranho no céu, chama a atenção das pessoas, a certa altura está toda a gente na rua a ver um objeto estranhíssimo, a aproximar-se, algumas pessoas em pânico. Nós estivemos lá com o National Geographic também a filmar e a recriar tudo aquilo, a entrevistar as várias pessoas que observaram isto. O objeto fica a rondar lá por cerca de 50 minutos, faz uma evolução, um movimento de cerca de 500 metros, sempre a baixar, a dar a ideia que vai pousar, as pessoas em pânico. Há um jornalista do Jornal de Notícias que consegue ir ao carro buscar tomar um café lá próximo, vai buscar a máquina fotográfica. Entretanto, o objeto dá a ideia que vai pousar no campo de futebol. O guarda do campo de futebol também está mais ou menos atónito a pensar, nós vamos lá entrevistá-lo, dá a ideia que ele quer fugir, não é? Não sabe o que é aquilo, e no momento em que o objeto está cada vez mais baixo, vêm uns trabalhadores da construção civil que estavam a trabalhar, a construir uns armazéns lá perto, e que a primeira coisa que fazem é começam a tirar pedras no objeto, e o objeto lentamente se vai-se embora. Lá está, é a primitividade, não é? Não há setas, há pedras. Se houver algo melhor para atirar, melhor, não é? Agora, este caso é muito interessante porque na altura não havia estas máquinas que há hoje em dia, digitais, não é? Era rolo analógico, e portanto o negativo das fotografias foi imediatamente disponibilizado ao professor Joaquim Fernandes, que depois entrou em contato com uma série de outras entidades, nomeadamente o Laboratório Nacional de Engenharia, com o professor Bento Correia, que hoje em dia é consultor da NATO, fez uma análise, senhora, a fotografia é real, mas não sabemos do que se trata. Foi contactado o Instituto Nacional de Meteorologia para perceber se eventualmente podia ser algum tipo de sonda meteorológica que tivesse sido lançada, e eles também disseram que não era nenhuma sonda, nem deveria ser confundido com nenhuma das sondas que são enviadas todos os dias para a atmosfera. Foi contactado
a Força Aérea, no sentido de saber se existia algum exercício da NATO que pudesse estar a testar algum tipo de equipamento novo, mas atenção, em 1990 um objeto redondo, sem nenhum tipo de motor de propulsão à vista, difícil, não é? Mas também a Força Aérea disse que também não havia nada. E depois, enfim, as fotografias foram enviadas para alguns laboratórios de fotografia, todos que eles concordaram que a fotografia era real, e o Richard Hines, consultor da NASA, apenas referiu que, enfim, o objeto era muito semelhante a um outro que tinha aparecido no Texas, uns anos antes. Pronto, estimava que o objeto tivesse à volta de 4,5 metros, penso eu, de diâmetro, mas também, enfim, não sabiam o que era, e portanto, lá está, é mais ou menos um caso em aberto. Muito bem, são 10h25, estamos com o programa Café Duplo, Rádio Santiago. O convidado desta noite chama-se Francisco Mourão Correia, aliás, da Exopolítica Portugal. Já estamos a conversar desde as 9h. Se entretanto desejar entrar em contacto connosco também para fazer alguma pergunta, colocar alguma questão ao nosso convidado, poderá fazê-lo através do habitual número de telefone 253 511 601. 253-511601, relativamente ao assunto que estamos aqui a debater, ou então poderá também escrever alguma mensagem na página do Facebook do nosso programa Café Duplo, poderá colocar ali alguma questão, se quer que ela seja colocada ao nosso convidado Francisco Mourão Correia. Francisco, e o que é que se passa? Vocês tendo também, digamos, uma das vertentes do vosso ativismo, vá lá, se quisermos, é pressionar um pouco as autoridades relativamente a documentos classificados para que eles sejam disponibilizados para a população em geral ou a algumas organizações como a vossa? Bom, quando se faz um pedido desse género, faz no sentido de ser publicado para o público, não é? Portanto, obviamente que há sempre um interesse, nem que seja académico, no sentido de perceber ao certo que documentos existem, mas também para serem disponibilizados ao público, não é óbvio, a população tem direito a saber. Há diversos países que, entretanto, foram divulgando, foram desclassificando esta documentação, o Brasil, o Uruguai, a Nova Zelândia, a Dinamarca, Espanha fez alguns, a Alemanha ainda não, Inglaterra. Nós há uns anos atrás fomos inclusive contactados no sentido de ajudar a analisar os documentos da Nova Zelândia, portanto enviaram-nos diretamente para nós e para outras iniciativas da Exopolítica e obviamente são muitos e muitos ficheiros, muitos e muitos documentos e obviamente que a grande maioria são palha, não é? Portanto, meras comunicações, pronto. Mas pronto, no meio daquilo é preciso passar muitos olhos para tentar perceber se se encontra algo engraçado. Na Nova Zelândia não havia assim nada de especial, mas nos de Inglaterra, e se não estou em erro, Inglaterra, este mesmo mês de julho de 2017, acabou de lançar mais uns ficheiros que ainda estavam mais ou menos escondidos. E o nosso colega da Exopolítica alemã vai precisamente lá agora, nesta próxima semana, se não estou em erro, para enfim, beber um pouco do sumo, e nós temos reunião marcada na próxima semana, também via Skype, e espero já ter algumas novidades. E porquê que estas entidades, enfim, governamentais, NASA, enfim, organizações científicas também ligadas a toda esta questão, porquê que há digamos, uma tendência para se manter as coisas num secretismo? Parece que a humanidade são umas criancinhas, estamos aqui todos e não somos. No fundo somos umas criancinhas, é verdade. Não só somos criancinhas, também até somos perigosos. Mas as criancinhas têm que ser educadas, têm que ser, digamos, preparadas. Com certeza. E isso leva o seu tempo, não é? E isso leva o seu tempo. Agora, porque é que nos é ocultada, às vezes de forma deliberada, esta informação? E atenção que há relatos desde a antiguidade, não é?
Portanto. Mas no século XX, e especialmente quando começou a haver observação destes fenómenos ou objetos em teatro de guerra, em que, nomeadamente na Segunda Guerra Mundial, os chamados Foo Fighters, não o grupo de rock, mas eram umas bolinhas que apareciam a acompanhar os aviões, fossem os aviões aliados ou aviões alemães, em que não sabia ao certo o que aquilo era. Há fotografias disso, inclusive. E a certa altura, quer dizer, os americanos pensavam que eram os russos pensavam que eram os japoneses, enfim, ninguém sabia ao certo o que aquilo era, mas até que muitas vezes andavam depressa demais, alto demais. Pronto. E há um senhor chamado Robert Dean, diz ele, e nunca foi desmentido, que fazia parte do Supreme Headquarters of the Allied Powers, portanto um quartel-general das forças aliadas sediado em França, que na altura da Guerra Fria ele estava lá estacionado e teve acesso a um estudo, um chamado estudo, a estimativa da situação para alvos estratégicos da NATO. E isto teria sido um estudo a um volume grande, segundo ele, em que, portanto, a NATO fazia uma avaliação para alvos estratégicos por causa deste fenómeno que era desconhecido, e nesse estudo, segundo ele, estariam já catalogadas 4 espécies de seres. Seres humanoides, cabeça, tronco e membros, mas duas dessas espécies tão semelhantes a nós que facilmente passariam despercebidas no meio da população. E, portanto, essas duas espécies, de alguma forma, deixavam os cabelos em pé às altas instâncias militares, porque era a sensação de descontrolo, não é? Portanto, de não conseguirem perceber quem é quem, assim, que é quase tipo filme. Bom, este senhor já esteve em diversos congressos, em diversos programas, nunca foi desmentido. O convidado da semana passada, Nuno Alves, pergunta-nos o porquê de algumas entidades continuarem a falar de casos antigos em vez dos recentes. O porquê de não divulgarem a verdade a público em vez de arquivamento interno. Diz-lhe alguma coisa a isto? Aquilo que eu estava a dizer há pouco, quer dizer, quando se começa a falar dos casos antigos, quem domina o tema acha que é falar sempre do mesmo. A questão, neste caso, sempre que vou lá fora, de facto, falo nestes casos porque são, enfim, os mais bem documentados e que as pessoas, de facto, lá fora não têm conhecimento. Deixa-me aproveitar porque o Nuno Alves deve estar a ouvir, via net, claro. Eu pedi, o Francisco, digamos, de facto fez-me essa alerta para falarmos de casos mais recentes, mas eu pedi-lhe concretamente também para que nos falasse um pouco dos mais antigos. Digamos, aí a responsabilidade é minha. Já agora, se o Nuno estiver a ouvir o programa, fui eu que fiz questão que o Francisco nos relatasse um pouco, uma vez que são em grande parte esses casos, e a propósito da colaboração que vos é pedida nos canais História, National Geographic, entre outros, para, digamos, da vossa participação e ajuda nas filmagens destes documentários relativamente a casos portugueses. Não é? Digamos, a responsabilidade é minha. Não, mas vamos lá ver. O certo também é que estes casos antigos, e que são aqueles que envolvem também, muitas vezes, militares, são aqueles que, de facto, têm um suporte grande em termos de documentação. Claro, porque os pilotos andam aí todos os dias aí por cima, não é? E há muitos casos mais recentes que é um bocado, às vezes, o diz que disse, é uma observação, é uma fotografia, é um filme, mas não passa muito para além disso. Mas, Francisco, o tempo aqui tem um... Claro, nós temos, deixa-me ver, 16, menos de 20 minutos já, o tempo está a passar a correr. E eu gostaria que nós avançássemos um pouco. É certo que tem havido, aliás, vários avistamentos por pilotos, de um modo geral, não é? Que andam aí, principalmente nos voos noturnos, em que as luzes fazem notar mais. E
Relativamente a extraterrestres mesmo, Francisco, ETs, vá lá, em Portugal e não só, digamos, nessa associação que tem neste movimento global da exopolítica e não só, há casos, digamos assim, enigmáticos, ou que possam ser, digamos, que nos possam ser descritos aqui por si? Casos enigmáticos. Enigmáticos, não sei se calhar utilizei mal a palavra. Nós caímos sempre no diz que disse, né? Portanto, eu já tive contactos, conversas com pessoas que já desempenharam alguma, como é que é dizer, já desempenharam cargos de alta responsabilidade e que me confirmaram, sim senhora, é um facto, eles andam aí. Na vossa página, aliás, há um relato, ou há uma confirmação. Vocês descrevem que já houve em 1954 um contacto oficial do governo americano. Na nossa página, isso está na nossa página. Sim. Isso é um caso, lá está, é mais ou menos. Em 54 houve alguns investigadores que tiveram acesso a alguma informação de pessoas que lá estiveram ou que viram documentação sobre esta situação passada em 1954. Penso que foi em 54, com o general Eisenhower, que tinha estado numa base de Edwards, se não estou em erro, que essa base, há uma série de registros históricos, que a senhora, a base esteve, o Eisenhower esteve lá, a base esteve fechada durante 3 dias, o que é uma coisa, enfim, pouco comum. A desculpa foi que o Eisenhower tinha lá a fazer um check-up aos dentes, ou não sei, algo assim, já era um bocado estúpido, mas pessoas que lá estiveram, 1 ou 2 pessoas que lá estiveram e outras que viram documentação sobre, que o Eisenhower e uma comitiva onde também teria estado um representante do Papa Pio XII, ter-se encontrado com uma comitiva de seres, os chamados seres, os nórdicos são seres altos, com uma cabeleira eventualmente mais loira, e que esses seres estariam preocupados com os testes nucleares, não é? Portanto, queriam que basicamente esses testes nucleares e da bomba de hidrogênio que não fossem avante, não continuassem, digamos assim. Pronto. Mas quer dizer, sabe-se muito pouco, isso é, enfim, é bombástico, obviamente, mas sabe-se muito pouco, para além disto que eu relatei agora, sabe-se muito pouco acerca disso. Há quem mas permita-me, estranha a presença de um representante do Papa Pio XII, sim. É engraçado, vamos lá ver. Nos últimos anos, em 2008, o Monsenhor Corrado Balducci, que era uma das pessoas muito próximas de João Paulo II e uma pessoa de topo do Vaticano, disse que a vida extraterrestre em nada vai contra os ensinamentos da Bíblia. Depois, ele faleceu pouco tempo depois e... Sim, Jesus Cristo diz que em casa do meu pai há muitas moradas, não é? Pronto. A seguir vem o Monsenhor Gabriel Funes, que diretor do Observatório do Vaticano, e ele publica, penso que foi em 2009, 2010, na Catholic Newsletters do Vaticano, numa entrevista grande, a certa altura fala que os cristãos têm de se habituar à ideia de aceitar os extraterrestres como seus irmãos, e pelo facto de serem mais evoluídos, poderão estar mais próximos de Deus e por isso isentos do pecado. Quem são mais evoluídos, os cristãos? Não, os extraterrestres. Os extraterrestres, ok. E portanto, isto é uma, quer dizer, isto é mais bombástico que isto, não há. Mas eu interpreto isto, que estarem isentos do pecado, no fundo por favor, não lhes atirem pedras, não é? Eles não são maus. A seguir vem o Guy Consolmagno, também diretor do Observatório do Vaticano, é o atual que está em funções, e ele também diz que não tem problemas em, se for necessário, batizar um extraterrestre, se assim for pedido. Ora bem, eu também não me interessava em entrevistar não é?
Em 2011, houve um indivíduo, agora também me estou a esquecer do nome, muito próximo do Obama, líder da comunidade islâmica nos Estados Unidos, que faz um evento brutal, tiveram mais de 5.000 pessoas presentes, e ele convidou também alguns investigadores internacionais e disse, nós estamos aqui para vos mostrar as evidências e para prepararmos um mundo novo. Portanto, as duas grandes e principais, se calhar, religiões do mundo já preparadas, os judeus ainda não se manifestaram nesse sentido, mas menos oficialmente. Mas, embora possa haver muito que dizer sobre os códigos de Torá, que há quem diga que tem origem também alienígena, pronto, que é uma explicação da vida, enfim. Mas aí já entramos num campo que eu não domino tanto. Mas é um campo que eu lhe peço para nos mantermos, uma vez que também dessa vossa, digamos, colaboração com filmagens para documentários, etc., faz parte uma colaboração com o realizador L.A. Marzulli, que esteve cá há pouco mais de uma semana para fazer umas filmagens sobre Fátima, que ele considera, segundo julgo a saber, que tudo não terá passado de um fenómeno extraterrestre em vez dos pastorinhos, em vez de Nossa Senhora, aliás. Temos que dar crédito às pessoas. Quem se lembrou primeiro de que Fátima poderia não ser propriamente aquilo que é contado na história oficial foi o professor Joaquim Fernandes, que depois envolveu a doutora Fina da Armada, ambos são historiadores. A Fina da Armada era essencialmente gostava do papel da mulher, achava que o papel da mulher na história era sempre relegado quase para o esquecimento, e, portanto fazia muita investigação sobre o papel das mulheres na história. E, enfim, eu podia aqui fazer mais um programa só sobre isso, mas ela, no fundo, depois acabou por se envolver num estudo do caso de Fátima. Ela foi a única pessoa, até o momento, se não estou em erro, que conseguiu ter acesso aos arquivos do santuário, que, entretanto, enfim, já foram publicados, mas não se tem bem a certeza, enfim. Mas ela e o professor Joaquim Fernandes escreveram vários livros sobre o assunto, Fátima e o fenómeno OVNI, Fátima e a intervenção extraterrestre, enfim. O livro foi traduzido para inglês, são 3 volumes, enfim, pouco conhecido eventualmente lá fora. Curiosamente, o canal Histórias teve um interesse em fazer, numa primeira fase, nesta questão do fenómeno OVNI, no nosso primeiro trabalho. Eles tiveram um interesse em fazer também sobre Fátima, e depois eu cheguei a fazermos uma entrevista em casa da Fina, com ela na altura já estava muito doente, e no final eles acabaram por censurar esse episódio, porque a justificação foi que não queriam, no fundo, ferir a suscetibilidade religiosa do público. Essa foi a justificação. Esse episódio nunca passou. Eu já ouvi. Quem é que censurou? O canal de História. O próprio canal fez portanto, as filmagens, mas depois não publicou? Não publicou, sim. Não editou. Eles depois recentemente fizeram Porquê que acha que terá sido isso, Francisco? Bom, é o direito deles, quer dizer, as filmagens são deles, portanto a justificação foi essa, não queriam ferir a suscetibilidade religiosa das pessoas, pronto, estão no direito deles, como é óbvio. Nem vamos por aí. Ou terá havido uma comunicação extraterrestre a dizer que não convém. O Canal História, entretanto, fez este ano já um outro programa também, mas aí era mais a visão, contrapor ou expor as diversas visões religiosas, desde o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, e as diversas interpretações do que seriam as aparições. L.A. Marzulli, há uma pessoa, o Dr. Miguel Quaresma Brandão, sociólogo aqui da Universidade do Porto, que é um amigo do L.A. Marzulli, que, enfim, o convenceu a vir cá a Portugal e sugeriu que eu fizesse de intermediário para fazer a realização deste documentário. E pronto, o L.A. Marzulli veio, foi a primeira vez que veio à Europa. Ele vive em Malibu, nos Estados Unidos, é quase vizinho do Spielberg. E, enfim, aquilo que ele ficou realmente extasiado e muito impressionado de alguma forma com
com Fátima, quando o levei lá. Ele não estava à espera daquilo, já tinha visto algumas imagens, mas uma coisa é estar lá presencialmente. E, enfim, fizemos diversas entrevistas cá no Porto, em Lisboa, fomos ver outros locais de outras aparições. Mas permita-me, agora, entrevistaram quem? Entrevistamos desde o professor Manuel Gandras, historiador, o professor Manuel Domingos, neurocientista, das neurociências, neurologista, o professor Joaquim Fernandes, obviamente, Frederica Armada, filha da Fina. Falamos com o professor Manuel Curado, filósofo da Universidade do Minho. Falamos com o professor Raul Brenguel, aqui da Universidade também do Fernando Pessoa. Essas entrevistas, no fundo, fazem parte do documentário que ele está a produzir, e, no fundo, fazem uma abordagem multidisciplinar daquilo que terá sido o fenómeno das aparições. Que apanhada é que podemos fazer disso, Francisco? Bom, o Marzulli vai se focar essencialmente naquilo que é considerado o milagre do Sol, né? Portanto, aquelas perto de 70 mil pessoas que um repórter do século referiu como sendo a dança do Sol. É óbvio que o Sol não podia ter dançado, porque senão toda a gente no planeta teria visto, não é? Para além de que o tamanho do Sol, comparado com o tamanho da Terra, é uma coisa que, se o Sol se aproximasse, era o fim era o fim da Terra, e toda a gente o teria visto, mas teria um monte de consequências para todo o sistema solar. Portanto, não foi o Sol, foi outra coisa qualquer. E existem relatos de testemunhas, isto, enfim, em função da investigação que a Fina da Armada e o Joaquim Fernandes fizeram, que conseguiram, inclusive, nos arquivos, identificar diversas testemunhas que estavam no local e que sofreram os efeitos físicos da exposição àquele objeto que lá esteve, que dançou por cima da cabeça das pessoas, que sobrevoou a cabeça das pessoas, tinha estado a chover e de repente as pessoas ficaram secas, houve pequenas queimaduras da pele, houve, vidros, os para-brisas dos poucos carros que lá estavam que se estilhaçaram, enfim, as pessoas referem um zumbido grande. Pronto, há uma série de efeitos físicos que nos levam a questionar. Para si foi um fenómeno extraterrestre, Fátima? Eu não sei se foi extraterrestre, sei que não, o Sol não foi de certeza. Agora, e porque também depois nós vamos ver, ao longo das 6 aparições, de maio a outubro, há muitos outros fenómenos que vão ocorrendo, que são relatados por testemunhas que lá estão, porque logo a partir de junho, com o passa-palavra, o boca a boca. E esses outros fenómenos também os engloba, digamos, na mesma perspectiva, digamos, se quiser, sim, extraterrestre. Quando as pessoas dizem que não conseguem explicar aquilo que estão a ver, falam em chapéus voadores, cruzes voadoras, quer dizer, pronto. Agora, é óbvio que uma coisa são estes relatos, outra coisa, nós não queremos de forma nenhuma pôr em causa a fé das pessoas, não é? Portanto, e mesmo o Marzulli também disse, quer dizer, as pessoas acreditam naquilo que querem acreditar. Mas é óbvio que se estamos a dizer que não foi o Sol que dançou, que não foi a Nossa Senhora que apareceu e que são fenómenos extraterrestres, estamos a pôr em causa... Não, atenção. Eu não sei se são extraterrestres. Eu não tenho como comprovar. Não, mas se são fenómenos extraterrestres, já não estamos a falar de Nossa Senhora, não é? Mas, mais uma vez, eu repito, eu não sei se foi extraterrestre, eu não estava lá para ver, nem posso comprovar que foi. Não sei qual foi a origem ou a natureza do fenómeno. Estou a dizer é que uma coisa é a história oficial, que me diz que o Sol dançou. E outra coisa é eu explicar, mostrar os factos em que, de facto, o Sol não poderia ter sido. Mas a versão oficial também fala na aparição de Nossa Senhora. Pois fala. Pronto. E então nós já que o Sol não dançou, Nossa Senhora apareceu? Sim. Também acho difícil que tivesse sido Nossa Senhora, porque se Nossa Senhora, com todo o devido respeito, como é óbvio, e atenção que eu fui educado dentro de uma família
católica conservadora e sou católico praticante. Isso não altera a minha fé. Agora, quando há testemunhas que dizem lá vai o carro que transporta a Nossa Senhora. Ora, se Nossa Senhora é um ser divino, não precisa de um transporte. Não é? Quando há uma testemunha que diz que Nossa Senhora desce numa escada de luz, não é? E sobe outra vez nessa escada de luz. Faz-me sempre lembrar aqueles bonequinhos em que aparece um disco voador, não é? Que emite uma luz e leva a vaquinha. Não é? Portanto, há uma escada de luz em que a Senhora, quando sobe, há umas portas que quase trilham, quando fecham, quase trilham os pés da suposta Nossa Senhora. Quer dizer... eu digo, Nossa Senhora não precisa de transportes, não é? E não há propriamente portas assim nos céus ou nas nuvens. Claro. Francisco, nós estamos a aproximar-nos muito rapidamente, como disse há bocadinho, temos cerca de 3 minutos. Foi pena não ter conseguido acabar de exemplificar aquele caso de Évora de 59, do Charoto, mas se conseguir fazer isso. Não, fica para outra oportunidade. Não, mas até era bom, porque ainda temos 3 minutos, mas... só para dizer que esses filamentos, que depois, enfim, nunca ninguém conseguiu identificar o que era, e que depois foram depositados na Faculdade de Ciências de Lisboa, que houve um grande incêndio e a amostra desapareceu. Mas estes filamentos, houve também queda desses filamentos em Fátima, precisamente em 1917, noutros períodos da história, e mais recentemente, em 2014, se não estou em erro, em Alverca, caíram mais filamentos, que nós, enfim, houve alguém que nos conseguiu enviar umas amostras, e neste momento está a ser analisado, lá está na universidade, ainda em análise, porque é preciso ter sempre alguém disponível, quase a custo zero, para usar os instrumentos, que são sempre caros, não é? E portanto aguardamos calmamente o relatório dessas análises. Francisco Mourão Correia, convidado esta noite do nosso programa Café Duplo da Exopolítica Portugal, movimento que se debruça sobre estas questões da vida extraterrestre. Francisco, em cerca de 1 minuto e em jeito de despedida, quem somos, de onde vimos e para onde vamos? Não faço ideia, essa é a grande questão. Quem somos? Poderemos ser, como Charles Fort dizia, propriedade de alguém. Para onde vamos, para onde o destino nos levar, e para aquilo que nós também quisermos fazer deste lindo planeta que já esteve várias vezes à beira da destruição, e mais uma vez vivemos tempos às vezes um bocado aflitivos, não é? Só falta de onde vimos. Depois de onde vimos depende de quem formos propriedade, não é? Se podemos pensar na teoria da panspermia, não é? Portanto, sermos apenas fruto das sementes que vagueiam pelo espaço, ou podemos ter sido criados por alguém superior, seja ele divino ou não, nunca se sabe. Muito bem, cara, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Voltaremos provavelmente a debater aqui estas questões no futuro. Vou fazer depois um podcast e publicarei isso no YouTube e partilho consigo. Um abraço e até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos também por terem ouvido, e desculpem se fui demasiado cansativo eventualmente, mas até uma próxima, com certeza. Muito bem. Francisco Mourão Correia, convidado então do programa desta noite, coordenadora do movimento Exopolítica Portugal, que se debruça sobre as questões da vida extraterrestre, e para que nos preparemos para esse contacto, segundo esta perspectiva, será inevitável. A ver, vamos, não é? Oxalá que sim, não é? Para ver se alguma coisa muda para melhor. A todos muito boa noite e um bom fim de semana.